então You Need Me Now de Sabrina Carpenter, quando já são 14h20, à altura para mais uma edição do Sobre Livros e outras atividades aqui no Rádio Clube de Angra, como sempre, à segunda-feira, a partir das 14h15, 14h20, sensivelmente. Esta semana temos outra vez Avelino Santos, a doutora Melania e também um convidado especial, desta vez Gonçalo Simões, que trabalha na parte do restauro, na conservação, uma parte muito importante, e daqui a pouco vai então também explicar como funciona, as técnicas e algumas curiosidades que creio que muitas pessoas têm também essa curiosidade de saber como é que é este mundo do restauro, que é tão importante e essencial e que muita gente às vezes não tem, como se pode dizer, não olha tanto como devia olhar para esta importância do restauro, da conservação dos livros, sobretudo também de manuscritos e coisas que mais antigas, que é muito importante preservar ao longo dos anos. Queria começar aqui a falar com o Avelino Santos sobre as atividades para esta semana, para este mês, o que é que está a acontecer aqui na biblioteca nestes dias, assim o mais importante. Muito boa tarde, antes de mais. Ok, boa tarde a todos, a quem está aqui no estúdio e também aos nossos ouvintes. Ora bem, para esta semana temos na instituição exposições, como por exemplo a de vasta gama, que vai até ao fim deste mês e que está a decorrer, e que eu faço aqui um apelo para que, e tenho ido a algumas escolas, algumas turmas ver, e alguns professores ver esta exposição de vasta gama, que é um percurso muito interessante, porque é ele que começa e que abre o caminho à chamada hoje atual, que nós chamamos de globalização, e que os descobrimentos portugueses tiveram realmente esta vocação de abrir janelas para o mundo. Portanto, esta exposição está lá porque Vasco da Gama fez em 2024 500 anos da sua morte. Ele nasce em 1469, sensivelmente, porque não sabemos bem o ano em que foi 68, se foi 69, há ali uma dúvida, mas a esta exposição nós demos o nome Vasco da Gama, o Almirante dos Mares. Portanto, foi o homem que realmente entrou neste campo e abriu grandes coisas. E já posso anunciar que na próxima semana haverá uma conferência pelo professor Damião Rodrigues, que foi professor aqui na Universidade dos Açores, em Ponta Delgada, e a conferência terá lugar no dia, portanto, 27, pelas 20 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, e é lá porque há uma parceria que a Biblioteca fez com a Câmara Municipal para este evento. O título da conferência será História, Memória e Comemorações, a Terceira Angra e a Viagem de Vasco da Gama. Portanto, eu acho que há aqui um conjunto de elementos e de factos interessantíssimos, quer para professores, quer para alunos, quer para o público em geral, ficar a saber esta viagem. Além desta exposição que está também na entrada da instituição, temos uma outra também no espaço chamado Espaço Criativo, que é Insight. Também está lá em exposição, que é ela é de pintura e de 11 obras em acrílico sobre tela, e que revelam uma certa complexidade das emoções humanas e que Rita Evangelho ali expôs e que está realmente extraordinária. Além disso, também na semana passada inauguramos uma outra exposição num outro espaço que chamamos de Arte e Debates, que é Tourada no Prelo. Também de um outro autor emergente, que é Pedro Evangelho. Ele está neste momento a fazer o segundo ano de mestrado, portanto, na Escola de Belas Artes no Porto, e, portanto, trata-se de uma exposição de gravura e o universo da arte à Festa Brava, que é uma festa tão vivida aqui pelos terceirenses. Portanto, é uma exposição de gravura e é uma exposição diferente, porque também chama a atenção e irá ser também dinamizada com um workshop sobre com este Pedro Evangelho, o autor, o artista,
dedicado a este workshop a alunos. Portanto, isto é a nível de exposições, de grandes exposições. Além disso, temos também o documento do mês, que é a baleação na Ilha Graciosa, que está exposto até ao fim do mês. Também, que é uma documentação que estava na Ilha Graciosa, que vai de 1882 a 1983, e houve aqui uma parceria muito forte com a Câmara Municipal de Angra, que adquiriu esta documentação e ofereceu-a ao Arquivo de Angra. E nós fizemos fizemos um tratamento muito genérico ainda desta documentação, e já temos, portanto, investigadores a trabalhar esta mesma documentação, que é uma documentação muito interessante, e, portanto, este documento do mês, que é uma mini exposição com artefactos e com documentos da baleação nesta ilha, portanto, é uma contextualização do que é esta mesma documentação. Por outro lado, temos também os Passos no Arquivo, que é a poesia do teatro, que pode ser visto no Facebook, e isto é está exposta para visualização, mas é no Facebook que tem o seu maior mostra. Depois temos um olhar periódico, que é a nível das revistas e de revistas e jornais, e que neste caso está dedicado ao cortejo de doutorado dos estudantes, também alusivo a esta época, a época do Carnaval, onde os estudantes, portanto, têm uma manifestação também muito interessante sobre a doutorado dos estudantes, e esta é dedicada à década de 60, de 1960. Depois temos também, além disso, e é também a nível do Facebook, o 25 de novembro, entre a Revolução e a Democracia. Portanto, eu já vou adiantando esta questão do 25, porque este ano também fazem 50 anos do 25 de novembro, e estamos em cada mês, e todos os meses até novembro deste ano, a celebrar as notícias que foram aparecendo sobre esta revolta do 25 de novembro de 1975. Por outro lado, também temos uma mostra sobre os romances históricos, narrativas de conflito. Ainda também nesta semana vamos ter na infanto-juvenil a chamada Hora do Conto, que é todos os sábados, pelas 16 horas, temos a Hora do Conto para crianças a partir dos 3 anos de idade e para as suas famílias. Portanto, temos uma semana também com muitas ofertas, e que poderão realmente aqui... E para todas as idades. Exatamente. Okay. Agora passa então a Melânia. Boa tarde. Boa tarde, Joel, e boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu gostaria ainda de dar destaque ao Clube de Leitura Folhas de Quinta, que realiza o seu próximo encontro agora quinta-feira, pelas 18 horas, no espaço Arte e Debates. A sessão decorrerá em torno de autores portugueses. Esta iniciativa visa oferecer aos leitores um espaço de convívio, diversão e partilha à volta dos livros e dos mundos por eles suscitados. Qual é a metodologia, não é? Como é que funciona? Portanto, de uma forma muito dinâmica e muito livre. Os participantes leem previamente ou em grupo algumas obras ou excertos das obras escolhidas num diálogo que depois trocamos ideias, e o intuito é aguçar o interesse pela literatura, pelo debate e pela compreensão, portanto, dos sentidos que esta mesma literatura, não é, promove no alargamento de horizonte do leitor. Ok. Muito bem, fica aqui. E agora quero passar então o microfone a Gonçalo Simões, que é assim o nosso convidado especial de hoje, com um tema muito interessante, que é então a encadernação e a conservação dos livros, dos manuscritos, parte fundamental que muita gente desconhece, e queria que falasse um pouco como é que é esse trabalho, explicar um pouco as técnicas, o que é que se faz, algumas curiosidades para quem nos ouve, que acho que é muito interessante saber como é que todo este mundo funciona. Muito boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Portanto, a encadernação, eu posso começar o homem sempre teve curiosidade e interesse em registar tudo o que via e tudo o que passava no seu ambiente.
E essa informação, temos por exemplo as gravuras nas grutas desde o Paleolítico, e essa informação era importante para ele e para a sua família, para a sua tribo e principalmente para os seus descendentes. As coisas hoje em dia acontecem da mesma forma, mas com ferramentas diferentes. Hoje em dia também temos o interesse em registar e preservar essa informação, e ao longo da história esse registro foi evoluindo. Temos, por exemplo, na antiga Mesopotâmia, a escrita começou a ser feita em placas de argila, que eram depois secas ao sol, e como sabemos, portanto, havia o problema de serem pesadas, de se partirem. Mais tarde, no Antigo Egito, começaram a escrever sobre papiro, em que as folhas depois eram enroladas. O papiro é uma planta que cresce no delta do rio Nilo. Mais tarde, no século II a.C., começou-se a escrever em pergaminho, que eram através de peles de animais. E no século I ou II depois de Cristo aparecem os livros como tradicionalmente conhecemos, com a forma retangular, que são os códices ou códex. Os livros nessa altura aparecem em encadernação. Portanto, o que é a encadernação? É a arte de juntar aquelas folhas que são dobradas a meio e cozidas entre si, de forma a formar cadernos, e depois é colocada uma capa que visa proteger todo o seu interior, e desta forma o livro torna-se leve, com uma mobilidade bastante mais fácil do que o rolo, este tipo de encadernação, portanto, acompanhou também as diferentes fases da história do homem. Mais tarde, na Idade Média, cerca no século XV, na segunda metade do século XV, há a introdução na Europa, através dos árabes, da decoração a ouro, e Portugal acompanhou sempre as escolas francesas e italianas em termos de decoração, e que muitas vezes atingiria a categoria de verdadeira obra de arte, dada a riqueza das decorações. Temos na Idade Média, os livros eram para estar abertos, eram muito grandes, pesados, com capas de madeira, e uma decoração muito, muito sóbria, com fechos. E mais tarde essas capas foram substituídas por capas de cartão, que depois eram forradas a pele ou a tecido, e com uma decoração com gravações a seco ou gravações a ouro, mas sempre acompanhando a riqueza e a estética da altura. Aqui a parte histórica, a evolução, como é que foram construídos e foram encadernados os livros, e agora neste momento como é que têm sido as técnicas usadas, como os tempos vão evoluindo, mas ainda há uma parte muito tradicional ainda, ou já há muitas tecnologias novas para esta parte encadernada? A maneira de encadernarmos ou reencadernarmos um livro acaba por ser feita com técnicas tradicionais. Portanto, o livro é todo cozido. Muitas vezes temos que desmontar o livro, se há partes do livro, e eu quando falo em livro pode ser impresso ou manuscrito. E aconteceu-me já diversos casos em que literalmente em livros manuscritos tem que estar a juntar letras para formar uma palavra, ou palavras que se podem soltar, que estão soltas no livro, e essa informação, se desaparecer, desaparece para sempre. Atualmente nos livros modernos temos uma tiragem de 200, 300, 400 mil exemplares, e
nesses livros manuscritos são livros únicos, portanto são livros escritos à mão, e o nosso interesse é preservar o que lá está, essa informação, e que o livro possa ficar consultável nas próximas gerações. Porque a arte da encadernação é uma arte de paciência também. Sim, de muita paciência. De paciência, uma arte minuciosa, em que realmente o juntar, por vezes, quando se faz uma reencadernação, por vezes temos que juntar partes da folha que está desintegrada. Okay. E isso é preciso andar ali com muita paciência a juntar aquilo tudo. E é preciso usar, como por exemplo, um papel japonês para ajudar a fazer a reposição do próprio caderno e consolidar tudo aquilo para que depois se possa fazer o caderno e cozê-los novamente com linha e agulha, portanto, o próprio caderno, e juntá-los aos outros e formar uma série de cadernos. Portanto, porque os livros são formados por cadernos. Claro que este, por exemplo, que estamos aqui presente, não é apenas colado na lombada, mas isto é uma colagem moderna, e que não, mas o tradicional não. E quando aqui o Gonçalo falou na questão dos fechos, é interessante ver que o livro, quando os manuscritos, por exemplo, que tinham uns fechos metálicos para o fechar, aquilo era raro, e era para dar mesmo o conceito de raridade do próprio livro. Com o aparecimento da imprensa de Gutenberg, evidentemente que o livro começa-se a massificar, lentamente, evidentemente, mas começou-se a massificar. E aí aparece a forma de não um exemplar, mas de vários exemplares. E é evidente que, a partir desse momento, o livro deixa de ser tão raro como se julgava, mas ainda temos alguns livros raros, como por exemplo os incunábulos, que são os livros do tempo do nascimento da imprensa de Gutenberg. Esses livros chamados incunábulos, que nós aqui na biblioteca temos 7 exemplares, são raros porque eles não existem. São muito poucos que existem a nível do mundo. E, portanto, nós temos que os preservar bastante. Alguns deles, e um deles, também tem os tais fechos metálicos para os fechar também. Embora sejam impressos em caracteres de madeira e com gravuras em xilogravura. Tem uma coisa uma raridade preciosa. É uma raridade. É uma arte que é de extrema importância para os arquivos e para as bibliotecas, e ao fazermos esta preservação não só das capas, como do conteúdo ou do conjunto todo, estamos a preservar memórias antigas e essencialmente o conhecimento. E depois, quando olhamos para um livro, podemos analisar muitas coisas. Podemos analisar que tipo de capa, o tipo de costura, o tipo de papel, o tipo de tinta, o tipo de decoração, se era mais decorada na lombada, se havia decoração ou só sem decoração. Portanto, há uma questão enorme de informações que podemos obter através de um livro. E é um trabalho de bastante paciência, mas com uma satisfação enorme quando chegamos ao fim de um trabalho e vemos o antes e o depois, e depois sabemos que é um livro que está concluído, que está bem feito e que vai perdurar para ser consultado, que é essa a intenção. É isso mesmo. Aqui então isto também estamos a falar da encadernação, mas também engloba a conservação, tudo num todo. E agora vendo então a parte de literário, quais são assim as sugestões literárias para o dia de hoje? Olha, eu trago aqui um livrinho. Eu não trago apenas uma parte, trago sempre um livro. E nesta semana trago um livro que é de uma autora, Teresa Ribeiro, que é do continente, mas já viveu cá na ilha, e ela escreveu aqui umas crónicas, são pequenas crónicas muito interessantes,
em que ela intitulou o livro Crónicas entre o Atlântico. Uma coisa fantástica, mas são mesmo pequenas historietas, e, por exemplo, posso dizer aqui, por exemplo, numa delas ela diz: Minhas ilhas, meu amor. Mas ela, sempre a encimar cada crónica, ela põe um pensamento de um autor, ou de vários autores. Neste caso, ela põe um pensamento do Vitorino Nemésio, que diz: Seja a terra da terceira a minha coberta de alma. E depois ela descreve estas ilhas, como é que poderá ser, e aquilo que ela vê e que sentiu nas ilhas. Um outro caso, e também com uma outra frase de Vitorino Nemésio, que é: a tempo entrei no tempo, sem tempo dele sairei. Portanto, e ela dedica esta crónica à chamada terceira. Mas também agora, já que estamos perto do Carnaval, sim. Ela também tem aqui uma outra crónica, o Carnaval aqui da terceira, em que intitulou Carnaval Ninguém Leva a Mal. Okay. Portanto, e há aqui um pensamento de Dom Hélder da Câmara, que diz que Carnaval é a alegria popular. Sim. Mas ela, nestas crónicas, a autora é muito variada, e também dedica à Rainha Santa Isabel e ao Divino Espírito Santo, a criadora desse Divino Espírito Santo, onde ela diz, e é um pensamento dela: são rosas, Senhor, são rosas. Quando ela estava a dar esmolas aos pobres, e ela disse: são rosas, não são nada. Portanto, e saíram rosas, não é? Portanto, e ainda uma outra crónica dela sobre a Rainha Santa Isabel: a paz começa com um sorriso. Isso é a Madre Teresa de Calcutá. Mas depois ela também dedica à infanta Dona Beatriz, que é uma mulher dos descobrimentos portugueses e que impulsionou o povoamento aqui dos Açores e da Madeira, Cabo Verde, portanto das ilhas de Macaronésia, e que é uma grande mulher, porventura injustiçada pelos ventos da própria história. Portanto, a infanta Dona Beatriz é uma mulher que não se fala muito, se calhar por ser mulher, não sei, mas que não se fala muito, mas que os historiadores agora estão a tentar trazê-la ao de cima para essa questão. Portanto, era estas crónicas, que é um livrinho, não é muito grande, são 269 páginas apenas, mas que são crónicas muito leves e que a gente consegue lê-las muito bem e muito alegres. E eu dou os parabéns a esta Teresa Ribeiro, que é a autora deste livro, e que vai estar em poucos dias aqui entre nós, e que, portanto, será muito interessante até lermos estas crónicas. Fica aqui a sugestão. Não sei se tem mais alguma sugestão. Não, Melania? Eu trago hoje 2 sugestões de leitura com uma dimensão prática e um sentido utilitário para os nossos leitores. A primeira sugestão é no seguimento aqui da conversa com Gonçalo sobre encadernação. Portanto, é um livro pequenino de Jane Greenfield, Como Cuidar, Encadernar e Reparar Livros. É um manual pequenino de leitura acessível sobre os cuidados a ter com qualquer livro e particularmente com os livros de valor. Nesta obra inclui-se uma breve história dos métodos de construção do livro e dos seus materiais componentes, amplos conselhos sobre arrumação, armazenamento e manipulação de livros, além da limpeza e reparação elementar. A autora Jane Greenfield foi conservadora da Biblioteca da Universidade de Wales, sendo reconhecida como uma autoridade no que concerne ao cuidado a ter com os livros e à preparação dos mesmos. Penso que é uma boa sugestão para quem gosta de cuidar dos seus livros. A outra sugestão, mais na esfera literária, é de Miguel Esteves Cardoso, Como Escrever. É uma obra que surge porque ao longo da vida deste autor foram várias as pessoas que colocaram a questão que também gostavam de escrever, mas como é que isso é possível? E então é uma tentativa de explicar de forma muito simples, mas também crítica, como é que este processo se pode desenvolver. Logo no início, Miguel refere, portanto, como começar. Ele diz: para escrever é preciso esquecer a questão da qualidade.
Se escreve bem ou mal, serão os outros a dizer. Se aquilo que escreve vale ou não vale a pena ser lido, serão os outros a dizer. São os outros que decidem. É terrível, mas é assim. É muito, muito interessante. Embora a crítica aqui nem sempre foi benévola com o escritor, eu que gosto de escrever, encontrei neste livro uma verdadeira inspiração, no sentido que ele tenta também desbloquear, não é? Os condicionamentos, aquilo que nos pode condicionar e que pode mesmo bloquear, que não haja o ato de escrita. Gostava só de deixar aqui mais um pensamento que inspirou-me. Ele diz: se em vez de ir comer um pão, passar 2 horas a escrever, cheio de fome, sobre o pão, ficará um texto sobre o pão que poderá durar décadas e dar prazer a milhares de esfomeados, levando mais pessoas a comer pão, mais pessoas a escrever sobre o pão e mais pessoas a ter mais prazer ainda quando comem pão. Ou seja, parece simples, sim. Mas é muito mais complexo do que nós pensamos. E a escrita, como a leitura, é uma partilha. É a partilha de sentidos, de perspectivas, de diferenças e pronto, eu penso que enriquece sempre o outro. Portanto, eu aconselho esta leitura. Por acaso tenho um livro de crónicas dele. Eu gosto muito do escritor em si. Aliás, escrever é uma arte. É uma arte. Tal como encadernação é uma arte. Estamos aqui em arte. Ficam então aqui as sugestões. Eu tenho aqui uma, não sei se de um escritor aqui da ilha, é um jovem, Diogo Oric. Não sei se já ouvi falar. Escreveu agora o ano passado o seu segundo livro, titulado Quem Tivesse a Tua Idade. E fala muito também sobre. São várias histórias que já aconteceram ao mesmo tempo, mas que no final juntam-se todas. A parte da família, fala sobre um jovem, mais novo que uma criança, digamos assim, que está doente. E com os pais a trabalhar, sempre fora de casa, e ele está internado no hospital. O avô dele é a sua maior companhia, e depois ele tem que lhe contar histórias, e muitas não são verdade. E fala muito sobre isso, de fazer as vontades do neto e contar histórias que não existem, mas que para ele podem ser verdade. E fala muito sobre a imaginação e tentar dar o seu melhor, mesmo quando seja uma história mirabolante. Está muito bonito a junção de todas as histórias. Fala da parte dos pais, fala da parte só do rapaz em si a falar sozinho, fala da parte do pensamento do avô, e depois os pais a dizerem ao filho que o avô tem a contar histórias que não fazem sentido nenhum e que ele tem que se preocupar com outra coisa, estando ele doente e querendo assim afastar assim os seus pensamentos. As histórias do avô acabam por de melhorar o seu estado de saúde, mas tem várias críticas também fala a falta de tempo de certas pessoas. É um livro muito bem, aconselho bastante. Li no Natal, comprei o livro no Natal e li logo aquilo rapidamente. Gostei imenso, e foi assim uma das grandes. Eu escrevi agora recentemente um livro para essa altura, na altura do Natal, e foi muito também com a inspiração desse escritor. Falei com ele também, ele deu-me assim algumas dicas, algumas ideias para começar a escrever. Portanto, recomendo aqui, um grande abraço para o Diogo. Acho que é um livro excelente para oferecer, para ler. Uma história muito bonita. É um livro pequenino, está aqui a ver 112 páginas, um livro bastante pequenino, e para todas as idades, várias histórias. Acho que é uma grande sugestão de leitura. Fica aqui então a minha sugestão. E portanto já vamos aqui com 28, 29 minutos. Portanto, acho que está aqui mais ou menos tudo explicado. Falamos sobre a encadernação e sobre a conservação, algumas sugestões de leitura e, claro, as atividades que estão a acontecer e vão acontecer durante esta semana na biblioteca. Já sabe, todas as segundas-feiras aqui no Rádio Clube de Angra, e sobre livros e outras atividades, às 14h15 até sensivelmente perto das 15 horas. Portanto, uma boa tarde a todos. Daqui a pouco volto com as informações do dia de hoje. Uma boa tarde e obrigado a vocês três pela nossa companhia. Muito obrigado. Obrigada.